10 anos de idade, eu fui considerado pela Federação Espírita do Distrito Federal como o pai de santo mais novo do Brasil, aonde eu fui filho de santo, eu fui crescendo, tendo cargos dentro do Espiritismo. Eu fui filho de santo, pai de santo, Cambone, Ogã, Babalorixá, Magro e Bruxo. Considerado o segundo maior bruxo do Brasil, cheguei ao último escalão da magia negra. E hoje, soldado do exército do general Jesus Cristo. Com 10 anos, eu já recebia 385 entidades espíritas que são demônios. Na linha de Preto Velho, Exu, Caboclo, Zerê e 12 mil falanges de pombagiras. Que situação, hein? Difícil, né? Eu tive a oportunidade do diabo cirandar, me pisou, me chamou de cavalo, me chamou de aparelho, pisou em mim como se fosse um tapete. E ele me deu a oportunidade permitida pelo Senhor Jesus Cristo. Ele é tão fraco e tão derrotado que ele não faz nada se não for com a permissão do Rei dos Reis. Esse capeta é fraquinho demais. E eu passei por vários tipos de religiões e seitas. Eu trabalhei na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, magia negra, vodum, feitiçaria, bruxaria, cartomancia, jogava bus, baralho, liamão, via bola de cristal. Fui da Seixonoe, Hare Krishna budista, Abramelinho, Universo de Desencanto, fui mormon, coroinha da Igreja Católica, maçom da seita judaica, da seita islã, da seita do Reverendo Mundo, da Igreja do Diabo, do Vale do Amanhecer, fui da Nova Era, fui dos Meninos de Deus e hoje eu sou de Jesus Cristo. E eu fui desenvolvendo. Eu não vim aqui falar mal de religião, religião não salva. Eu vim falar o que aconteceu comigo, dentro da maçonaria, dentro da bruxaria, dentro da feitiçaria, dentro de muitas coisas. Eu fui convidado. Para ser maçom são muitas exigências, não vai dar para falar, vai ser uma coisa rápida aqui, depois quem sabe um dia eu volto, Deus a quem sabe, se ainda estiver vivo. E eu fui convidado a ser maçom, pelo próprio meu pai, que é grão-mestre, grau 33 da maçonaria do estado do Ceará. E eu entrei na maçonaria. Pode ser que é hoje, com o tempo foi se evoluindo, mudou alguns sistemas, alguns rituais, algumas coisas que aconteciam há anos atrás, pode estar acontecendo de forma diferente, eu não sei. Já tem mais de 17 anos que eu saí. Eu entrei criança. Fui demolei. Uma coisa bem esquisita. E eu fui sendo, nos estudos, sendo das graduações, eu fui sendo graduado muito rápido. Porque papai, como líder, foi me ensinando, foi me orientando. Ele queria que eu chegasse o grau que ele chegou, o grau 33. Mas graças ao Senhor Jesus, eu cheguei ao grau 32. E quando eu cheguei a um certo grau, em alguns anos de alguns estudos, baseado na palavra de Deus, distorcendo um pouco, dava para perceber, hoje é que eu vim entender que estava distorcendo um pouco. Eu fui levado de um cômodo para o outro, onde faz os rituais. Ao chegar naquele cômodo, a primeira coisa que eu encontrei foi um bode. Um animal de cor preta, vivo, que dá muito na região nordestina. Ali começa um ritual. Não sei, pelo meu conhecimento dos anos que eu fiquei na maçonaria, segundo ela está como uma entidade filantrópica sem fins lucrativos. Mas pelo que eu vi, não passa de um ocultismo, de um ritual de magia negra da elite da classe alta. Irmã, você vai cansar, você ligar uma mangueira para cá, porque eu bebo água que só Jesus Cristo. Entendeu? E eu entrei. Ali num certo ritual, o bode incorpora, recebe um demônio. Por nome Exu Beuzebu. Só que lá ele vem como o Senhor dos Exércitos. Assim como no Espiritismo, em qualquer linha espírita, ele vem como santo. Porque 2 Coríntios 11:14 diz, não é maravilha que o próprio Satanás se transfigure em anjos de luz. Eu entrei. Começou um ritual. O bode incorpora com esse demônio. E eu cheguei orientado por alguns da liderança dos graus bem elevados.
Eu cheguei diante do animal para adorá-lo, achando que Deus tinha um caráter, o mérito de enviar o Espírito Santo a manifestar o seu Espírito dentro de um bicho bruto e um animal. Errei por não conhecer essa Escritura, a ignorância. E eu dobrei o meu joelho ali, beijei a cabeça do animal e o animal incorporado e falei essas palavras. Hoje já pode ser até diferente, porque já evoluiu bastante, mas na época que eu entrei era assim. E eu falei essas palavras para o bode, achando que estava falando para Deus. Ó, Senhor dos Exércitos, nesse exato momento eu entrego a minha alma nas tuas mãos. Dei meu nome completo, foi escrito em um livro. Eu entrego a alma da minha filha. Naquele período, todo maçom entregava seu primogênito, seu primeiro filho. E acontecia de filhos de maçom só morria de tragédia, de acidente, de doenças incuráveis ou de um ritual de magia negra, onde eu dei a minha filha com 2 anos de idade, com 7 meses de idade, e com 2 anos ela foi morta num ritual de magia negra. Em troca de bens materiais, em troca de riqueza, de nome, de fama, de sucesso, que me levou toda essa fama a prejudicar a mim mesmo e destruir toda a minha família. A um ponto de eu ter perdido uma moça de 13 anos, recentemente, que eles mandaram matar para se vingar de mim, e me acusaram que eu falo demais, porque eu me envolvi com bandidagem, eu me envolvi com estelionatário, eu me envolvi com homossexualismo, eu me envolvi com morte, com crime, muitas coisas erradas. Eu cheguei a participar do Comando Vermelho, eu fui chefe do Comando Vermelho, numa certa área lá no Rio de Janeiro, no Morro da Rocinha. Eu me envolvi com bastante coisa. E ali diante do animal, falei essas palavras. Ó Senhor dos Exércitos, nesse exato momento, entrega a minha vida nas tuas mãos, a vida da minha filha, a vida da minha mãe e da minha esposa. E faço uma aliança contigo, assim como tu fez uma aliança no passado com Noé. É bem bíblico, né? Para enganar e confundir as pessoas. Se você já foi no centro espírita, quando você chega lá que um médium vidente, ou aquele que tem um título de pai de santo, está incorporado com o demônio, e o demônio não fala que é demônio, ele diz que é santo. É uma entidade. E só vem com a finalidade de te ajudar. Mentira. João 8,44 fala que ele é mentiroso, é o pai da mentira, não se uma na verdade. Ele é mentiroso. E eu quero que ele escute e venha aqui para ficar de joelho para Jesus Cristo. Porque o Rei da Glória está aqui, então. Meus queridos irmãos, foi tirado do meu braço direito, com uma seringa descartável, 15 ml de sangue, e foi aplicado num animal. Eu vou falar bem rápido, tem muita coisa para falar, não vai dar tempo, não é suficiente por causa do horário. Quem sabe outro dia nós fazemos um culto em Praça Livre, aqui ao vivo, para o mundo inteiro ouvir, e o diabo sair do Brasil, que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Porque o Brasil foi entregue a um demônio. Ah, pastor, você foi longe. Porque você não tem conhecimento do lado do mal? Com todo respeito a meus irmãos católicos aqui, eu não vim falar mal de igreja católica, nem de religião nenhuma. Mas o Brasil foi entregue a um demônio. Quem passou no Espiritismo conhece. A padroeira do Brasil, que tem o nome de Aparecida, no Espiritismo é Oxum. Os líderes do nosso país, a maioria deles estão envolvidos no satanismo. Entendeu? Aí nós vamos ficar de braço cruzado. Nós temos que guerrear, orar pela nação. Quando entrar no satanismo, aí tu vai ver o negócio pegar fogo. Eu fui lá da igreja satânica, da igreja do diabo. Fui arrebatado 12 vezes ao inferno em espírito. Você tem no trono com ele. Eu era íntimo, eu chamava Jesus de bandido e chamava Satanás de mestre. Agora é o contrário. Eu chamo Jesus, é o Senhor. E o diabo é um derrotado, aleluia. Foi feita uma transfusão de sangue. Foi tirado 15 ml de sangue do meu braço direito para um animal e do animal para mim. É uma história longa, bem complicada, difícil de acreditar, mas não é obrigado a acreditar. Mas você tem um livre-arbítrio para acreditar, sim ou não. Se você tem o Espírito Santo, você vai acreditar. Senão, você vai recebê-lo hoje, daqui a pouco, da hora da oração.